Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marcela Barros e hoje nós vamos falar um pouco sobre matrizes. Essa aula ela é direcionada para o segundo ano do ensino médio. O início do conteúdo de matriz é bem simples, né? A gente vai ver as definições de matrizes, o que são e para que serve uma matriz, né? Nós vamos ver os tipos de representação de matrizes, como nós iremos representar uma matriz, e vamos ver os elementos que compõem uma matriz. Bem, para iniciar, vamos iniciar com esse questionamento. O que são e para que servem as matrizes? As matrizes são... a matriz é um tipo de tabela que serve para organizar informações. Tais informações sejam numéricas. Então, essa matriz também ela é composta por linhas e por colunas. Mas, conceituadamente, né, nós temos que matrizes são organizações de informações numéricas em uma tabela retangular formada por linhas e por colunas. Então, nós já sabemos que matriz é um tipo de tabela e que dentro dessa tabela vai ter informações numéricas. E que também essa tabela ela é formada por linhas e formada por colunas. Ainda sobre definições de matrizes, nós temos que toda matriz ela tem o formato M por N. O que significa esse formato M por N? Significa que a nossa matriz, o M significa que a nossa matriz vai ter M linhas e N colunas, ou seja, M significa o número de linhas e N significa o número de colunas. Ou seja, nós temos um exemplo aqui abaixo. Nós temos a matriz A, nossa matriz, o nomezinho dela vai ser, está representado pela letra A. Então, a nossa matriz A é 2 por 3, ou seja, nossa matriz possui 2 linhas e 3 colunas. As linhas estão representadas na nossa matriz na horizontal, ou seja, nós temos aqui uma, duas linhas. E as nossas colunas estão representadas na vertical. Então, uma, duas, três colunas. Então, nós vamos ter uma matriz de ordem 2 por 3. O formato da matriz, né, como eu não falei ainda, o formato da matriz, ele também é chamado de ordem da matriz. Qual a ordem a matriz possui? Você vai contar o número de linhas por o número de colunas para você saber qual a ordem da sua matriz. Então, ainda sobre a representação de matrizes, agora sobre a representação de matrizes, né, melhor dizendo, elas podem ser representadas através de colchetes, como nós vimos no exemplo anterior, através de parênteses, através de barras simples e através de barras duplas. Então, aqui nós temos um exemplo. A nossa matriz A está sendo representada através de colchetes. Nossa matriz B está sendo representada através de parêntese. Nossa matriz C está sendo representada através de uma barra simples. E a nossa matriz D está sendo representada através de barras duplas. Observemos que aqui nós temos a mesma matriz, né? Eu só coloquei, diferenciando elas, a forma de representação. Todas essas formas de representação aqui estão corretas. Então, sobre os elementos de uma matriz, nós temos que uma matriz genérica, seja ela A, M por N, isto é, M representa o número de linhas e N representa o número de colunas. Então, temos, aqui ele nos deu essa matriz A com esses seguintes elementos. Mas, professor, o que significa esses elementos? Significa que esse elemento aqui, vou pegar uma canetinha aqui, ó, esse elemento aqui, A, 1,
que significa esse 1, 1? Significa a posição do elemento na tabela. Ou seja, esse elemento aqui está na primeira linha e na primeira coluna. Já esse outro elemento aleatório aqui, ó, está na segunda linha e na segunda coluna. Ou seja, cada um desses númerozinhos aqui serve para identificar a posição de cada um dos elementos na tabela. Por exemplo, se tiver uma questão lá, vamos supor que aqui nós temos o número 7. Vou colocar aqui por cima do Azinho o número 7. O número 7 está na posição 3, 2. O que significa essa posição? Significa que o número 7 está localizado na terceira linha e na segunda coluna. É assim que a gente vai saber a posição de cada um dos elementos. Dessa forma, através de uma matriz genérica, a gente pode perceber isso. Então, nós temos aqui os exemplos. O elemento A11 representa o elemento da primeira linha e coluna 1, linha 1 e coluna 1. O elemento A32 é o elemento da linha 3, coluna 2. O elemento A22 é o elemento da linha 2 e coluna 2. E, sucessivamente, o elemento AMN significa que aquele elemento está na linha M e coluna N. Aí aqui nós temos um exemplo. Seja a matriz 1, 4, 0, menos 2, 4 e 3, pede para a gente representar cada um dos elementos. Os elementos A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Primeiramente, o que a gente pode fazer? Vamos representar os elementos. Vamos representar primeiro a ordem da matriz, né? Quantas linhas essa matriz possui? Isso mesmo, possui duas linhas, ó. Uma, duas. Então, nossa matriz é 2 por... Quantas colunas nós possuímos, professora? Vamos contar aqui, ó. 1, 2 e 3, ou seja, nós possuímos 3 colunas. Sempre na ordem linha por coluna, nós vamos possuir o quê? Nós vamos possuir uma matriz 2 por 3. Então, vamos identificar cada um dos elementos. O elemento A11, qual elemento ele representa na nossa matriz A? Qual elemento está na primeira linha e na primeira coluna? Nós temos aqui, ó, linha 1, coluna 1. Então, vai ser o elemento número 1. Vou colocar aqui. Qual elemento vai ser o A12? O A12 é o elemento da primeira linha, linha 1, coluna 2. Então, vai ser o elemento número 4. O elemento que está na linha 1, coluna 3, ó, linha 1, coluna 3, vai ser o elemento de número 0. O elemento que está na linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 1, vai ser o elemento menos 2. O elemento que está na linha 2, coluna 2, ó, linha 2, segunda coluna, nós temos o elemento número 4. E linha 2, coluna 3, ó, linha 2, terceira coluna, vai ser o elemento de número 3. Pronto, já representamos os elementos de nossa tabela. Então, aquela matriz lá que a gente viu, a matriz genérica, a gente precisa aprender ela, o esquema dela, somente para saber a posição de cada um dos elementos na nossa matriz. É uma questão bem simples, mas que pode pegar você na resolução aí das questões. Aqui, deixa eu apagar esse rascunho aqui, pronto. Aí nós temos o mesmo exemplo respondidozinho corretamente.
E o nosso próximo slide, nós vamos falar ainda sobre os elementos de uma matriz. Uma matriz, ela pode ser representada também de uma forma abreviada, ou seja, a nossa questão pode nos dar apenas um enunciado, e daquele enunciado abreviado, nós vamos escrever a nossa matriz. Como é que isso funciona? Por exemplo, considere a matriz M igual a AMN 2 por 3, tal que AMN seja igual a M mais N. Escreva a matriz M. Vixe, Maria, o que é isso, professora? Agora você complicou tudo. Não, gente, tá bem fácil. Vamos ler nas entrelinhas. Considere a matriz M igual a M, que é o número de linhas, pelo número de colunas, fechando aqui nosso colchete, 2 por 3, ou seja, nós sabemos que a nossa matriz possui 2 linhas e 3 colunas. Tal que o elemento A, linha por coluna, vai ser igual ao somatório da linha mais a coluna. Então, o que a gente vai fazer? Se nós temos o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, nós vamos fazer o quê? Somar 1 mais 1, porque o elemento está na linha 1, coluna 1. 1 mais 1 vai ser 2. Então, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, vai ser o elemento de número 2. Eu fiz aqui o esqueminha para a gente preencher junto, para vocês verem como é simples. O elemento A1, vamos pegar M mais N, né? 1 mais 1 vai ser quem? 1 mais 1 vai ser 2. 1 mais 2, ó. 1 mais 2 vai ser 3. Perdoem aí minha letra, gente, que eu não sou boa nesse negócio, não. O elemento aqui, A1, 3, vai ser 1 mais 3, que é igual a 4. O elemento A21, eu vou ter 2 mais 1, que é igual a 3. O nosso elemento A22, nós vamos fazer o quê? Somar 2 mais 2, vai ser igual a 4. E o nosso último elemento da nossa tabelinha, matriz M, vai ser o elemento A23, que nós vamos fazer o somatório de 2 mais 3, que vai dar o quê? O número 5. Então, nossa matriz M nós vamos ter que montar, ó. M é igual, vou colocar um colchetezinho aqui, ó. Vamos compor agora a matriz. O primeiro elemento, linha 1, coluna 1, ó, nós temos o elemento número 2. Linha 1, coluna 2, ó, ainda na primeira linha, vai ser o elemento número 3. E o último elemento da linha 1 vai ser o elemento número 4. Agora, preenchendo a linha 2, primeira coluna da linha 2 é o número 3. Segunda coluna da linha 2, temos o número 4. E terceira coluna da linha 2, nós temos o número 5. Pronto. Dessa forma aqui, a gente descobriu a nossa matriz M, dessa forminha aí, que a gente faz para a gente encontrar a nossa matriz. Aí nós temos a questão respondida, bonitinho aí, ó. Quiserem confirmar os dados, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Montou a matriz, pronto, resolveu a sua questão. Então, pessoal, agradeço a atenção de cada um de vocês que assistiu a nossa aula até aqui e até as próximas aulas, onde a gente vai dar continuidade a esse conteúdozinho de matrizes. Obrigada aí pela atenção de cada um.